É o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E chegando ali, achou alguns discípulos do Evangelho e perguntou-os: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes no Evangelho? Ao que esses discípulos responderam: pelo contrário, quem nos falou do Evangelho não nos ensinou nada sobre o dom do Espírito Santo, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Porque Paulo pressupunha que quando alguém era batizado é porque essas consciências básicas já tinham sido com esta pessoa compartilhadas. Então eles responderam a Paulo: nós fomos batizados apenas no limite da consciência do batismo de João o Batista. Disse-lhes então Paulo: prestem atenção, João realizou o batismo de arrependimento, de convocação a uma revisão radical de vida, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E crer em Jesus não é apenas crer no nome ou na existência histórica de alguém, é acolher-lhe os ensinamentos por inteiro como prática para a vida, como confissão e prática para a existência. Eles, aqueles discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, tendo ouvido isto, foram batizados, agora sim, depois dessa compreensão, batizados em o nome do Senhor Jesus. Batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E então, aquele grupo tanto falava em línguas, como profetizavam e exaltavam e glorificavam a Deus. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga de Éfeso, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo. Dissertando e persuadindo. São palavras que designam a evolução lógica da exposição, a clareza sequencial do que ele falava e de como ele falava a respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente e a ensinar 5, 6 horas por dia num lugar de ensino chamado Escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, todos os dias, e assim fazendo, Paulo deu ensejo, concedeu oportunidade a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, porque Éfeso era um centro irradiador de informações desde muitos séculos atrás. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários em Éfeso, a ponto de levarem os enfermos
e aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Eram esses os que vendiam libertações e exorcismos, e que iam de casa em casa vendendo serviços de exorcismo, procurando gente que tivesse a aparência de estar vivendo alguma forma de transtorno mental, e ganhavam dinheiro assim. Só que agora, tendo visto o que Paulo fazia, adotaram uma nova fórmula. Iam de casa em casa dizendo: esconjuro-vos por Jesus, usando o nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ora, nesse dia, nessa hora em que assim fizeram, o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, dando-lhes uma terrível surra, que desnudos e feridos fugiram daquela casa em pânico. Chegou este fato ao conhecimento de todos em Éfeso, tanto judeus quanto gregos habitantes da cidade. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros de magia, os queimaram espontaneamente diante de todos, sem que isso tivesse sido a eles proposto. Foi uma convicção que lhes veio com a chegada do Evangelho. Lhes brotou tal convicção no coração. Por isso é que muitos dos que creram de fato no Evangelho vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras malignas. Isto é arrependimento genuíno. Também muitos dos que haviam praticado magias e feitiçarias, reunindo os seus livros de magia, os queimaram espontaneamente, sem indução de terceiros, diante de todos, e calculados os seus preços. Era uma fábula. Livro na antiguidade era como se andar com um laptop na mão, milhares e milhares e milhares de aparelhos, de aparatos, onde se salvavam arquivos. Isso eram os livros na antiguidade, nesse período aqui. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, uma fábula naqueles dias. Assim, com essas consequências, sendo um evangelho que, crido no coração, gerava transformação de vida, mudança de comportamento e implicações que alteravam toda a interpretação do indivíduo na existência, assim a palavra do Senhor crescia. E só assim ela cresce. E ela prevalecia poderosamente. E só assim ela prevalece. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando
pela Macedônia e Acaia, considerando o seguinte: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, ir a Roma e pregar em Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam a palavra, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo ainda na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho com C maiúsculo, que significa, no livro de Atos, os caminhantes, o povo de Deus, a igreja na sua mobilidade de comunidade da confissão da fé. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os, todos eles, os que viviam do negócio, juntamente com outros da mesma profissão, praticamente uma reunião do sindicato dos ourives e dos fabricantes de ídolos de Diana em Éfeso, e lhes disse: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de que o próprio templo da grande deusa Diana venha a ser estimado em nada, em coisa alguma, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram, a nossa grande Diana de Éfeso. Ouvindo isto, os sindicalizados daquele movimento encheram-se de furor e clamavam defendendo a categoria: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão. E todos, a uma, arremeteram para o teatro da cidade, lindo, majestoso, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, desejando Paulo furar, entrar no meio da multidão e tomar o lugar dos amigos, não lhe permitiram os demais discípulos, seguraram-no longe daquela multidão. Também Asíarcas, que eram amigos de Paulo, altos funcionários da cidade, amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro, porque ele poderia morrer e ser trucidado. Uns, pois, gritavam de uma forma no meio da multidão, outros de outra forma, porque a assembleia caíra em total confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos, como só ia acontecer com as multidões arregimentadas pelo partidarismo, pela sindicalização, pela fisiologia de um único grito, sem todavia a necessária consciência. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente do grupo. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas. Vejam como ficou o fanatismo dessa ocorrência. E gritaram por 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios,
Quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Calma. Portanto, se Demétrio e os artífices e o sindicato dos artífices que o acompanha tem alguma queixa contra alguém, então, por favor, há audiências, tribunais, há procônsules, há autoridades e instituições entre nós. Então, que se acusem uns aos outros nos fóruns pertinentes, mas não aqui e não desse modo. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular e não assim no grito. Porque também corremos perigo de que, por causa do dia de hoje e do que aqui está acontecendo, sejamos acusados de sedição. Nós todos, inclusive nós que dirigimos a cidade, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento raivoso. E foi, havendo dito isto, que ele, o escrivão da cidade, conseguiu acalmar o povo lenta e sabiamente, até o ponto de que todos eles sossegaram. Foi assim dizendo e concluiu, depois disso, fazendo dissolvida aquela assembleia na cidade de Éfeso, em razão do Evangelho e do que ele provocara na consciência de milhares de pessoas na cidade. Numas para o bem, noutras a confusão angustiosa do mal. É o Evangelho de carreirinha, lido para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.